Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriana Lima, sou cirurgiã dentista e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o principal erro que os pais cometem em relação à saúde bucal da criança. Adriana, agora eu fiquei preocupada, então me conta aí qual é esse erro que eu estou cometendo ou que eu posso estar cometendo em relação à saúde bucal do meu filho. Bom, pode parecer algo bem simples, mas que realmente muitos pais acabam não fazendo e influenciam diretamente com o cuidado e com a prevenção de doenças tão sérias como a cárie, a gengivite, a periodontite, tá? Eu me refiro ao hábito de olhar a boquinha da criança. Adriana, e por que esse é um grande erro? Eu vou te explicar. Olhando a boquinha da criança, você não vai somente ver se tá tudo limpinho, ver se os dentes têm algum furinho ou se tem alguma coisa diferente, tá? Você também vai conseguir encontrar visivelmente, facilmente, algumas alterações na gengiva, nas bochechas, na língua, e vai conseguir entender e identificar mais fácil quando teu filho tiver uma queixa, quando ele reclamar que em algum lugar está incomodando para comer ou para escovar, tá? E não só por isso, não só para identificar se tem alguma coisa de errado, tá? Mas é muito importante você conhecer quantos dentes o seu filho tem, se ele tem freios labiais ou lingual muito maior do que o normal, tá? Ou que o esperado. E olhando a boquinha da criança, a gente consegue também criar um hábito de que isso é natural, para quando a gente for precisar dar alguma medicação, ou mesmo ir ao dentista, ou fazer um simples exame de rotina. Para a criança vai ser algo natural, algo normal. Me conta aí se você, que é adulto, sente alguma dificuldade ou algum receio em abrir a boca para o dentista. Isso costuma até causar um pouco de ansiedade em alguns adultos, tá? E por que eu tô trazendo esse tema hoje aqui nesse vídeo? Olhar a boquinha da criança. Porque rotineiramente, no consultório, quem aqui é pai de paciente meu já deve saber e vai concordar comigo que sempre que eu examino a criança, eu chamo o pai ou a mãe, né, o responsável que está acompanhando, para ver junto comigo, né? Depois que eu faço o exame, eu convido para poder ver. Eu não só comunico, ele tem tantos dentes de leite, tantos dentes permanentes. Vem cá, e aí eu aponto, eu mostro. E visivelmente o pai muda o semblante, ele, então esse daqui é um dente permanente já, é o primeiro molar, então ele não vai cair, já nasce permanente. Então faz toda a diferença você conseguir entender um pouco como funciona a erupção dos dentes, quais são os tipos de dentes, conseguir identificar o que é permanente e o que é dente de leite. Muitas vezes os pais se perdem quantos dentes faltam ainda para a criança trocar, justamente porque não tem o hábito de olhar a boquinha da criança. O que também costuma acontecer no consultório são os pais nem terem noção de que a criança já tinha uma cárie, porque às vezes estava lá naquela partezinha mais do fundo, nos últimos dentes, então como não tinha o hábito de realmente abrir a boquinha da criança e olhar todos os dentinhos, acabou que não viu que já tinha uma cárie lá e quando ele veio ver, né, já estava aquela cavidade bem maior. Então já era um caso até de uma restauração mais complexa, a criança até já poderia estar sentindo dor. Então isso acaba acontecendo muito. Os pais, eles não têm o hábito de olhar, então acontece que não consegue identificar em casa um início de lesão, não consegue encontrar a cárie ainda naquela fase bem inicial. Já encontra quando tá aquela cavidade grande, realmente o buraquinho estabelecido, né, que a gente costuma chamar. Então, por isso que é tão importante ter esse hábito, e eu vou mostrar para vocês mais à frente desse vídeo como vocês podem fazer para poder conseguir olhar, até porque bebezinhos e crianças pequenas é um pouco mais difícil. Bom, e um outro caso que também chega muito para mim são aqueles pais que capricham muito na escovação, mas só escovam. Não olham realmente como estava antes da escovação e como ficou depois, para realmente saber diferenciar um dentinho que está sujo, né, que tem placa, que tem restos de alimento, para um dentinho que realmente está limpo. Então, não adianta só escovar muito bem e escovar corretamente todos os dentes, tá? Mesmo que você já tenha ido para uma consulta, tenha aprendido lá na escovação supervisionada no consultório, já tenha aprendido todas as técnicas de escovação, não adianta só escovar. É muito importante você conhecer como é o dentinho da criança, né? Depois dele se alimentar, olhar bem como é que tá antes, realizar a escovação e depois olhar como ficou. Bom, mas eu também recebo dos pais, né, algumas justificativas por não olhar a boca da criança ou a boquinha do bebê. A primeira delas, eu acho que é o ranking
Top 1 em relação porque a boquinha é muito pequena, no caso de bebês e crianças pequenininhas, né? A boquinha é muito pequena, então não consegue ver direitinho, não tem medo de machucar. E realmente, para a criança e para o bebê, é bem mais delicado, mas sim, desde o bebezinho, desde o primeiro dente, é muito importante você já criar esse hábito de olhar a boquinha da criança, principalmente antes da higienização e depois. Outra reclamação que é o top 2 lá, batendo com o top 1, é em relação à dificuldade de ver, realmente, de enxergar. Porque às vezes o último dentinho já fica num lugar que tem uma iluminação muito pouca, né? Fica bem escuro mesmo, é difícil de ver e de entender. A não ser quando a criança tá brincando, solta aquela gargalhada e o pai consegue ver até o último dente. Você pode usar desses momentos também, né? Mas é sempre buscar iluminação, tá? Para resolver esse pequeno probleminha. E eu também vou mostrar mais no final desse vídeo como vocês vão fazer. Mas, para mim, a maior reclamação que eu escuto dos pais é porque a boquinha é pequena ou porque realmente é difícil de ver por ser escuro, né? A iluminação não ajudar muito bem, não conseguir ver nessas partes da frente do último dente. Então, é compreensível realmente pela boca da criança ser pequenininha, mas a gente tem como contornar isso e conseguir ver sim. E além disso, tem o fato do bebê e da criança pequena, principalmente, não abrirem a boquinha, não querer mostrar, estão naquela fase oral que eles se incomodam muito com tudo que a gente põe na boquinha deles ou que a gente tenta manipular a boca, né? Eles gostam sim muito de levar brinquedo à boca, de levar a mão à boca, eles descobrem o mundo, né, através do tato e também do paladar, nessa fase oral. Mas é compreensível sim, e é normal, e é esperado, e é muito comum que a criança se irrite com medicação, com a escovação, e até o próprio exame mesmo. Então, quando a gente examina bebezinhos e crianças pequenas no consultório, eles tendem a se irritar um pouquinho mais quando a gente vai para essa região da boquinha, tá bom? Então, realmente é mais um ponto que dificulta um pouco, mas que eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. Bom, e antes de te dizer como você deve fazer, eu preciso te dizer como você não deve fazer em hipótese alguma. Isso vai até atrapalhar e dificultar muito mais com que a criança se acostume, crie realmente esse hábito e ache natural ter alguém olhando a boquinha dele ou manipulando a boquinha dele, tá bom? Bom, o primeiro, que não só para essa questão de olhar a boquinha, mas eu considero para tudo, não fazer à força, tá? Não segurar a criança de todo e qualquer jeito para poder olhar ou para poder mostrar a boquinha, tá? Por que nós não devemos fazer isso? Primeiro, eu acho que bem óbvio, pela associação negativa, né? Se a gente já tá querendo criar um hábito, a criança se acostumar, mesmo que ela esteja numa fase que fisiologicamente ela já não gosta muito, né? E não colabora muito, digamos assim, porque a gente gostaria que fosse feito, mas a gente não deve fazer à força, porque vamos pensar a longo prazo. Ah, mas depois de um tempo ela vai crescer e vai acabar deixando. A gente pode até ter essa linha de raciocínio e tem muitas pessoas que têm essa linha de raciocínio, mas o que eu priorizo não é que a criança se acostume com algo sendo forçado para ela, tá? Eu prefiro que a gente ensine a criança como a gente pode fazer de uma maneira melhor, que ela vá se acostumando e vá no tempo dela progredindo, tá bom? Porque ela vai conseguir ver algo legal naquilo, do jeito que eu vou ensinar vocês para fazer, tá? Então, fazer à força não vai trazer nada positivo, principalmente porque não se trata de algo urgente a ser feito, a não ser os casos realmente, se a criança, enfim, sofreu um trauma, tá com sangramento intenso, foi pro consultório, a gente precisa intervir de alguma maneira. Eu tô falando um caso aqui bem extremo, e aí é uma criança pequena, realmente a gente vai ter que fazer alguma coisa para ajudar, porque tá colocando a saúde dela em risco. É outro caso assim, a se pensar, e realmente a gente vai estudar qual vai ser o manejo ideal e recomendado para aquela criança, tá? Não é porque a gente, eu acabei de te dizer que você tem que olhar a boquinha da criança, você vai a todo e qualquer custo olhar a boquinha da criança toda hora, enfim, sem pensar muito bem. Não, tá? Então, eu não indico, eu não recomendo olhar a boquinha da criança à força. Outra coisa muito importante, também não aconselho, realmente isso não vai ajudar em nada, você brigar com a criança para ela deixar você ver. Ah, Adriana, mas eu tô aqui querendo, eu tô brincando, eu tô fazendo isso e aquilo, eu tô contando historinha e ele não tá mostrando, então eu falei sério com ele, eu briguei, para, deixa eu ver rápido. E aí a criança toma aquele susto, para e abre a boca e aí começa a chorar com a boquinha aberta e aí você vai conseguir ver, tá? Mas
do que eu acabei de falar para vocês é que a gente está aqui querendo criar um hábito, um vínculo, uma conexão com a criança, que ela se habitue que aquilo é normal, tá? E não é normal nós lidarmos com a criança com agressividade, tá? Então a agressividade ela não vai ajudar, muito pelo contrário, ela vai atrapalhar. Então vamos pensar comigo. Você tá lá tentando escovar a boquinha da criança e aí ela tá relutando, não tá deixando, você tá contando mil e uma historinhas e você quer escovar e acaba que você perde a paciência, briga com ela, grita com ela e aí a criança começa a chorar e você consegue escovar. Mas vamos pensar a longo prazo. Quando essa criança tiver 4, 5 anos e aí for a hora de escovar, ela vai ter aquela recordação de que sempre na hora da escovação briga, segura ou faz a força, então não há associação positiva. A gente só está obrigando a criança a fazer algo, tá? Então o que eu sempre vou trazer aqui para vocês é nós educarmos de maneira consciente e positiva. As crianças, elas têm um alto poder de absorção, seja de situações positivas como também de negativas. E se tratando de saúde, nós devemos sempre tentar implementar as melhores sensações, uma conexão. Então, criar hábitos saudáveis, que isso vai levar para o resto da vida adulta dessa criança, tá? Então, se ela tem aquela associação que durante a escovação, ou porque a mãe e o pai queriam ver a boquinha da criança, a gente vai gritar, vai brigar com ela, vai segurar ela, que também é outro ponto que eu não recomendo, tá? Pra gente ver a boquinha da criança, ela vai crescer achando aquilo ali chato, ruim, ela vai fazer uma associação negativa, tá? Então, olhar a boquinha da criança à força, brigar ou mesmo segurar para olhar, numa situação que não é urgente, e sim quando a gente está em casa, querendo realmente só conhecer a boquinha da criança, né? Habituar a criança a mostrar a boquinha, enfim, tanto para os pais como a gente vai fazer no consultório. Então, a gente deve se implantar como algo positivo, como algo natural e divertido, tá? Para que nessas situações a criança não seja punida. Porque se a gente está aqui querendo plantar uma sementinha de algo bom, de algo que vai ajudar ela a ter saúde, então a gente deve também não colocar punição dentro dessa ação, tá? Tá, Adriana, então, se a boca é pequena, se eu não consigo enxergar muito bem, se a criança não abre a boca, então como é que eu vou fazer? Se você tem um bebezinho pequeno, nós vamos começar o primeiro passo, o essencial, tá? Que a gente vai começar com brincadeiras. Não precisa ser feito da noite pro dia, já ver todos os dentes, conseguir ver todos os dentes. Até porque a criança, né, o bebezinho e a criança pequena, elas estão em fase oral, então vão ter todas essas dificuldades que eu acabei de falar para você. Então a gente vai começar com brincadeiras. E como pode ser, Adriana? Então, a gente pode brincar vamos brincar de jacaré, abrir o maior bocão, e aí ela abre. E você, sem a pretensão de você ver, tá? É uma brincadeira. E aí ela abre bem grande, e aí, agora sou eu que vou fazer um jacaré, eu faço um jacaré maior. E aí você vai lá e abre o bocão pra ela. E, enfim, vai brincando. Outra opção é você brincar de caverna, a caverna com a lanterna. Então, vamos fazer de conta, mesmo o bebezinho pequeno, tá? Você vai começar na brincadeirinha. É uma caverninha. Vamos ver a caverninha com a lanterna? E aí você pega uma lanterna, a lanterna do celular, e aí mostra a sua boca. Olha a caverna. E aí você passa a lanterna do celular na boca. E aí você vai e faz a criança. Cadê a sua caverna? E aí coloca a lanterninha na boquinha dela. Sem pretensão de conseguir ver todos os dentes. Conseguiu ver alguns? Tá ótimo, tá? Mas aí vamos brincando. Isso não vai ser feito na hora da escovação. É um momento de brincadeira apenas. Outra coisa que vocês podem fazer, já para começar de hoje, mas que alguns pais relutam, e eu não vou dizer assim que você deve sempre fazer, é olhar a boquinha da criança dormindo. Porque muitos pais não querem, e realmente eu não aconselho você mexer na criança enquanto ela tá dormindo, porque é o momento que ela tá descansando, repousando, realmente ela precisa de sossego, né? Mas é uma opção. Então, ali naquele momento em que a criança tá num sono profundo, num ambiente tranquilo, você vai olhar delicadamente, você não vai abrir a boca da criança, mas o que você conseguir olhar, só afastando lábios, né? Isso se a criança também não se mexeu, não deu sinais de despertar, é uma opção, tá? Mas não vou dizer que eu recomendo 100%, né? Porque, enfim, no horário do sono da criança é realmente para ela descansar e eu não aconselho ficar manipulando a criança nesse horário. Eu sei também que muitos pais usam desse horário para, por exemplo, cortar as unhas, que a criança realmente, quando é pequenininha, não gosta muito e a gente tem medo de machucar, então acabamos cortando a unha da criança também enquanto ela tá dormindo.
Então, por isso que a gente pode ter sim essa opção, mas é bem delicadamente, tá? Só mais a parte vestibular dos dentes, essa parte da frente. Não aconselho tentar abrir a boca da criança para ver todos os dentes, colocar a lanterna, enfim, porque isso pode gerar um despertar, tá bom? Mas ali o que você der para ver, principalmente na regiãozinha próxima da gengiva, tá? Lá no pezinho do dente, como eu chamo, que é a região cervical, que é onde acumula bem bastante placa e é onde podem surgir as primeiras manchas brancas, que são início de cárie. Então, você pode usar esse momento do sono para olhar, tá bom? E um terceiro ponto que vocês podem fazer, né, começar a olhar a boquinha da criança, é já no momento de evolução. Se a criança é pequenininha, tá? Então, você vai brincar algumas vezes de jacaré, de caverna com a lanterna, e aí, até na hora da escovação, você, vamos brincar de caverna com a lanterna, e aí pegar a lanterna, deixa eu ver a tua caverna, e aí passar a lanterna e ver antes, né, como é que tá. Deixa eu ver aqui, você comeu feijão? Vamos ver se tem um feijão aqui, e aí liga a lanterna e você vê como tá antes, tá? Você comeu arroz? Deixa eu ver aqui se tem arroz. E aí você passa a lanterna lá, olha na parte de cima, vamos ver se tem arroz. Tenta fazer intervalos, tá? Não precisa você olhar toda a boquinha da criança de uma vez só, até porque a criança precisa descansar. Então ela para, respira e é mais fácil dela colaborar, ela deixar você olhar o restante da boquinha, tá? E aí vai também intercalando entre ver a boquinha da criança e mostrar a sua também. Eu comi feijão, vê se tem feijão aqui. E aí põe a lanterna da sua boca. E aí vai brincando, tá? E aí você vai escovar, né? Tá bom? Crianças pequenininhas, como eu sempre falo, você pode levar para escovar na cama. E as crianças maiorzinhas, até se elas quiserem, porque acaba vendo o pai, a mãe ou o irmão mais velho escovando na pia, no banheiro, de frente pro espelho, você pode levar também de frente pro espelho, tá bom? Mas agora não se preocupe que eu vou dar aqui um passo a passo, mais ou menos, de como você pode fazer para já começar a tentar olhar a boquinha da sua criança, tá bom? Então vamos lá. Você vai começar nos primeiros dias fazendo algumas brincadeiras, como essas que eu já falei. Brincar de jacaré, então sem pretensão nenhuma de olhar, só dizer assim, como é que o jacaré faz? E aí você faz, e abre o bocão bem grande, e pede a criança para abrir também. Outra coisa que você pode fazer também é brincar de contar os dedos. Deixa eu ver quantos dedos você tem. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu contar agora quantos dentes você tem. E aí você conta rapidinho. 1, 2, 3, 4. Olha, você tem 4 dentes. Será que em cima tem? Deixa eu ver. Olha aqui o meu. 1, 2, 3. Olha o tanto que eu tenho. E o seu em cima? Deixa eu ver quantos dentes tem em cima. 1, 2, 3, 4, 5. E aí conta lá rapidão, tá? Isso também ajuda. Nos primeiros dias você vai apenas brincar de olhar, tá? E aí quando passar uns 3 dias que você tá brincando assim umas 2 vezes no dia, né? Com essa brincadeirinha, você vai começar a levar isso para a hora da escovação. Se você, né, criança pequenininha, bebê, e escova na cama, ou mesmo na cadeira da alimentação, enfim, você vai primeiro dizer, deixa eu ver o que foi que você comeu, deixa eu ver se tem algum arroz aí grudado, deixa eu ver, e aí é que você vai começar a olhar depois desses 2 dias que você já começou brincando, tá? Outra coisa que ajuda muito é o fio dental. Muitos pais têm uma resistência muito grande para usar fio dental na criança, porque primeiro acha que não é tão essencial, mas desde o primeiro contato entre 2 dentes, tá? Se seu filho tem 2 dentinhos que são bem grudadinhos, a gente já deve começar a usar o fio dental. E aí você pode usar o fio dental para ser um momento em que você vai olhar a boquinha da criança. E sim, o fio dental a gente usa antes da escovação. Não existe muito ao certo, o certo é fazer assim. Mas pensa comigo, se você tá removendo toda a sujeira grossa, digamos assim, né? Pedacinhos de alimento, enfim, alguma coisa que ficou presinha. Antes de escovar, você vai finalizar limpando as superfícies, né, mais externas, as partes de fora do dente, com a escova e aí fica tudo limpinho. Então, se você escova primeiro e vai passar o fio dental depois, às vezes fica aquele restinho lá de carne que você soltou e fica na boquinha de novo, você não consegue tirar. Então, eu recomendo o fio dental primeiro. E aí, o fio dental ele vai ser uma de grande ajuda para poder você começar a olhar a boca da criança. Principalmente se você usa o fio dental na frente da criança. Porque ele vai ver você pegando aquela linhazinha e passando no dente. E aí a criança copia, né, os nossos hábitos. Se você der o fio dental, ele vai também querer colocar na boca e puxar de um lado para o outro. Com muito cuidado, né, porque senão realmente pode acabar machucando. Mas você pode usar o fio dental para, deixa eu ver se tem alguma carne. Deixa eu ver se tem carne. Vou tirar com o fio dental. Aí você passa no seu dente, pega um fio dental para ele. Vamos lá limpar o seu fio dental. Deixa eu ver. Vamos passar o dentinho, vamos passar o fio dental. E aí você, tem uma carne aqui, deixa eu tirar. Tirou. Sempre muito devagar, para não machucar a gengiva e realmente não trazer uma sensação negativa, né, dessa hora da higiene. Mas o fio dental é ótimo para você ver como estava antes da escovação. Então,
Então, passou o fio dental, agora nós vamos escovar. E aí você escova, como eu sempre recomendo, crianças pequenas, pode escovar na cadeirinha de alimentação, ou no lugar que ela tá sentadinha, brincando. Não precisa obrigatoriamente levar pro banheiro, tá? Mas se já é uma criança maior, a gente leva até o banheiro. Se tem um banquinho para ela ficar da altura da pia, melhor, para ela conseguir ver de frente pro espelho, porque você vai passar o fio dental e ela vai ver. Então a criança, ela precisa ter também esse contato visual para entender o que tá acontecendo. Então, se você tiver como a criança ficar de frente pro espelho, né, a criança é maior ali por volta dos 3, 4 anos, ótimo, tá? Então você vai lá, passa o fio dental de frente pro espelho na criança maior. E agora nós vamos escovar, né? Pra tirar o restante da sujeira, que ainda tem um arrozinho lá atrás. E aí você vai pegar a escova, vai fazer a escovação de frente pro espelho, pede pra ele abrir aquele bocão do jacaré, coloca a lanterna na caverna, e aí ele vai cuspir, e depois você vem lá com a lanterna da caverna, e vamos ver se ficou tudo limpinho? Deixa eu ver aqui. Ah, agora saiu toda a sujeirinha. Então veja que são passo a passo simples. O que a gente não pode, não deve, é querer ver a todo custo, tá? Vão ter momentos que, por exemplo, se você fizer a escovação no horário muito próximo do sono da criança, naturalmente a criança vai estar mais irritadinha, vai estar cansada e vai relutar. Então eu não recomendo você insistir, tá? Para que não aconteça aquele momento de estresse e aí a criança não quer, chora, acaba desandando todo o processo. E às vezes até os pais mesmo se frustram por não conseguir e aí vira toda aquela bagunça emocional. Então, tá no momento que a criança já tá muito perto do horário de dormir, então não faz, tá? Faz ali naquele horário do almoço ou no horário da noite, se você tem uma rotina da noite, né, uma rotina do sono. Então faz ali naquele horário que, como eu sempre falo, a criança não deve dormir porque já está com sono. Ela vai ficar com sono porque é hora de dormir, tá? Então, no outro vídeo eu vou falar com vocês sobre isso. Mas pega esse horário e se pelo menos uma vez por dia você conseguir olhar a boquinha da criança antes e depois da escovação, e principalmente nesse horário da noite, tá ótimo, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando pra vocês um passo a passo de como fazer essa rotina da noite para que a criança tenha esse sono mais tranquilo e mais relaxado, que como a gente sabe, o sono também influencia na saúde bucal da criança e na saúde como um todo, né? Eu posso fazer também, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a partir de hoje, se você ainda não faz, passe a fazer, crie esse hábito, tá? De olhar a boquinha da criança. E se você tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários também, que eu vou estar respondendo e vou estar te ajudando. E te convido a se inscrever no canal do YouTube, onde a gente está postando vídeos toda semana, sempre com uma didática muito grande, sempre voltado para os cuidados que os pais devem ter e podem ter em casa em relação à saúde bucal da criança. E também te convido a me seguir lá no Instagram, é @doutoradriana.lima. E também no Facebook, @doutoradriana, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!